Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar de gatilhos e inteligência emocional, gatilhos psicológicos, disparadores, coisas que acontecem e que você não consegue evitar. Você é arrastado, é envolvido. Isso causa problemas familiares, problemas nas relações amorosas, problemas entre amigos, problemas no trabalho. Bom dia, olá. Nós só vamos aguardar um pouquinho. Mais um minutinho, já vamos dar início a esse tema muito interessante chamado gatilhos psicológicos, gatilhos emocionais. Por isso que eu associei o tema gatilhos com o tema inteligência emocional, porque a inteligência emocional ela pode ser muito útil para ajudar na questão dos gatilhos, né? Nós vamos... Isso, mais um instantinho e a gente já começa. Lembrando aí a você que todos os vídeos que a gente faz aqui no Instagram, eles são depois, ficam armazenados no YouTube. Então a gente tem um canal no YouTube chamado Silvio Vilela-Vila. Ali você vai encontrar todos os vídeos, né? Se você perder ou quiser assistir novamente... Agora o Instagram parece que está armazenando, né? Mas lá no YouTube está toda a série e acho que é conhecimento que pode nos ajudar aí. Bom, então iniciando o nosso assunto de hoje, né? Gatilhos e inteligência emocional. O que são gatilhos ou disparadores? Presta bem atenção porque isso... Poxa, está presente na nossa vida de uma maneira até desastrosa e complicada, né? Gatilho, usando aquele exemplo do gatilho de uma arma, né? É algo que a partir de um ponto que você dispara, não tem mais como evitar as consequências, né? Uma vez que o gatilho ele é armado e solto e ativado, não dá para pôr a mão na frente da arma e segurar a bala. Eu comparo também a um grande aspirador de pó poderoso e que você tivesse uma linha divisória e que você sabe que se você passar daquela linha, você simplesmente vai ser sugado sem possibilidade de reagir. Então, em que situações os gatilhos acontecem, né? E como eles funcionam? Bom, a situação são várias. Sabe aquele momento em que você está... ou atendendo um telefonema, ou num comércio, e a pessoa começa a te irritar, e daqui a pouco você, sem querer, começa a discutir com a pessoa, e a ficar mal, e ter toda aquela situação desagradável, né? Ou então, se você se relaciona amorosamente, aquele momento que acontece algo, e que quando você vê, você já xingou, já discutiu, já ficou chateado, ofendeu a pessoa e etc, né? Isso pode acontecer em relacionamentos familiares, com sociedades, em várias situações. Ou seja, acontece algo que você a princípio não sabe direito o que é, mas quando você percebe, você já está agindo de uma maneira que você não consegue nem voltar atrás. Você não consegue abaixar o tom de voz, você não consegue deixar de falar aquilo que você falou, e aquilo te deixa mal. É a típica situação que você nunca ganha, sabe? Você já viveu essa situação? Com amigos, com família, em sociedade, com relacionamentos afetivos. Ou seja, se a pessoa depois muda e te pede desculpas, você fica mal. Se a pessoa resiste, você briga com ela, você fica mal. Se você pede desculpa, depois você fica mal. Assim, não tem ganho. É aquela situação que você vive, fala coisas, ouve coisas, sente coisas que são péssimas. Ou então... esses gatilhos podem estar associados, por exemplo, com adicção, né? Você passa por uma coisa, você come demais, né? Você começa a comer uma barra de chocolate inteira, né? Ou então você fica ansioso,
determinada coisa acontece, aquilo dispara uma ansiedade imensa em você. Então, qual que é o conceito de um gatilho psicológico? Né? É alguma coisa que, uma vez disparado, ele vai arrastar você para falar coisas, sentir coisas, fazer coisas, das quais você vai se arrepender depois. Né? Não sei se você está conseguindo associar com eventos da tua vida, principalmente ligados a fortes emoções, pode ser também ansiedade, pode ser compulsões, né? Que, como eu falei, né? Tem aquela linha que você, na princípio você nem vê essa linha, tá? Depois, com o exercício mental, com o exercício psicológico, com o exercício de percepção, você começa a perceber quando isso vai acontecer. Que você vai perder o controle, você vai bater boca, você vai discutir, você vai ficar agressivo, você vai comer demais, ou você vai beber, ou você vai, enfim. São situações que, quando acontecem, são gatilhos disparados e que depois daquele ponto você não tem mais controle. E o resultado vai ser sempre muito ruim. Você nunca vai ganhar. Você sempre vai se sentir de uma maneira prejudicada, entendeu? Com licença para colocar os meus óculos de Matrix aqui. Isso. Olha, esse é um clássico das crises de ansiedade. É um clássico, realmente. E eu vou explicar para vocês. Estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva muito interessante e nós tivemos dentro de uma aula uma abordagem de neurociência. Funcionamento do cérebro, né? Muito avanço foi feito para se entender como é que o nosso cérebro funciona. Então, eu vou explicar um pouquinho os gatilhos e o exemplo que ela deu lá foi de ansiedade. Talvez isso vá te ajudar a entender. Ela definiu, no caso, o exemplo que ela estava dando era para um modelo de meditação chamado Mindfulness, que é você estar completamente presente e não permitir que a tua mente fique divagando demais, né? Então você tem algumas técnicas que você aplica para exercitar a atenção, a concentração, o foco, né? E eles começaram a perceber que é muito fácil a gente perder o foco. Você está fazendo uma coisa, a tua mente começa a divagar, você começa a ficar distraído e etc. E nesse exercício de mindfulness, que é você, por exemplo, prestar atenção na tua respiração, né? Você fica numa posição confortável e você só vai prestar atenção numa coisa, no ar entrando e saindo do teu pulmão. Não é nem para você respirar de maneira diferente, nem nada, é só para você prestar atenção. E eles observaram que a nossa mente começa a fazer lista, né? Ela até chamava de mente macaco. É como se a mente começasse a pular e você não conseguisse. Isso daí é bem conhecido. Não conseguisse pensar em mais nada. Então eles fizeram o quê? Colocaram um scan para mapear o cérebro das pessoas e deixaram elas ali sendo observadas enquanto faziam um exercício de concentração. E aí eles perceberam o seguinte: hoje a neurociência estuda o cérebro através de padrões, porque o cérebro nunca ativa uma parte só, ele sempre trabalha em orquestra, né? Várias áreas são ativadas para realizar uma determinada função. Então, eles têm uma rede cerebral que envolve partes do cérebro que atuam na chamada atenção. Então é a chamada rede de atenção. Ou seja, quando você se concentra em algo, foca em algo, essa rede é ativada, né? Existe uma outra rede, que é a modo padrão de rede, que é quando você começa a divagar, a fantasiar, a imaginar e etc. As duas redes são boas, às vezes você precisa de foco e às vezes você precisa de pensar, imaginar, se deslocar para outros lugares. Ok, perfeito. Eles perceberam que quando a pessoa estava prestando atenção na respiração, essa rede era ativada no cérebro. E quando a pessoa tinha
algo que ela apertava quando ela percebia que estava distraída. Então, quando ela estava distraída, ela apertava aquilo, porque ela voltava a querer prestar atenção na respiração. E eles perceberam que havia uma outra rede ativada no cérebro, que envolve outras partes do cérebro, chamada de modo padrão de rede, que é a da imaginação. Só que quando você percebe que você está fantasiando, existe uma outra rede que é ativada, chamada rede de saliência, que é uma parte ligada à consciência. Ou seja, o teu cérebro diz, olha, fulano, né, você deveria ficar com o foco na respiração e você está imaginando um monte de coisas. Você tem que decidir se você fica imaginando ou volta. E aí você tem o poder de escolha. Você pode escolher naquele momento. Então você pode escolher continuar divagando, imaginando, fantasiando, ou você fala, não, eu preciso voltar para a respiração. E aí você ativa a rede de atenção. É interessante que quando uma rede é ativada, a outra é desativada. E por que eu estou dizendo isso, né? O que eles perceberam que acaba acontecendo em alguns casos, por exemplo, no caso da ansiedade, né? E eu vou dar outros exemplos também, para você entender como é que você funciona, eu funciono, nós funcionamos. Por exemplo, o nosso cérebro é especializado em fazer combo. Sabe aquele combo do McDonald's que vem a batata frita, o hambúrguer e a Coca-Cola? Exato. O que acontece? Por exemplo, você está aprendendo a dirigir, né? Quem já teve essa experiência, ou uma criança aprendendo a andar. Então, você pode reparar que quando uma criança está aprendendo a andar, e você chama a atenção dela, se ela olhar assim, ela já cai. Qualquer coisa que ela se distrai, ela cai no chão. Por quê? Porque andar envolve o equilíbrio de pé, envolve a posição do pé, envolve a posição de joelho, envolve coluna vertebral, envolve a postura do corpo. E são tantas coisas para controlar que ela ainda não sabe fazer isso. Então ela tem que estar muito atenta. Se ela se distrai, um desses fatores desanda. Ou quando você está aprendendo a dirigir ou andar de bicicleta, você tem que controlar a embreagem, o acelerador, a direção, o câmbio. Não? Então andar de bicicleta você tem que controlar a posição do teu corpo, a posição da tua cabeça, o equilíbrio, enfim. Né? Isso tudo, quando nós estamos aprendendo algo, é assim. E o que o cérebro faz? Ele acaba criando um combo. Ele fala, fulano, olha, sei lá, Vila, vamos chamar isso daqui de andar. Eu vou automatizar esse pacote todo. A tua coluna precisa ficar nessa posição, a tua cabeça nessa, o teu braço tem que se movimentar, a tua perna, o teu joelho, e ele automatiza e cria uma coisa que está tudo junto. E você anda e nem percebe mais. Ou a criança começa a andar, o cérebro dela fala, você quer andar? Então eu vou chamar isso de andar e vou coordenar todas essas partes automaticamente. E aí a pessoa anda e nem percebe que ela está equilibrando a cabeça, a coluna, o corpo, o joelho e etc. Você entende o que eu estou dizendo? Ou seja, o nosso cérebro cria combos, pacotes. Isso é muito bom para você dirigir. Isso é muito bom para você andar de bicicleta ou para você aprender a andar. Só que isso não é bom quando você, por exemplo, é ansioso. Porque você tem ansiedade. Aí vamos supor que você começa a roer a unha e que isso abaixa a tua ansiedade. Ou que quando você está ansioso, você começa a fazer listas. E fazer listas e pensar no futuro abaixa a tua ansiedade. O teu cérebro acaba entendendo isso e cria um combo. Então você começa a roer a unha e a comer a cutícula, né? Toda vez que você fica ansioso. E você começa a pensar no futuro. Só que de repente você começa a ter medo. E aí então você junta o medo, as listas e a ansiedade. Ou seja, você junta um pacote e você não sabe mais por que você está se comportando. Você faz um combo de ansiedade, um combo de comida, um combo de determinado comportamento,
de irritação, por exemplo, e você não compreende mais o que está acontecendo. Então, voltando para os nossos gatilhos, né? O que acontece com os gatilhos? Eles podem se transformar em combos. Por isso que quando acontece esse gatilho, por exemplo, se você às vezes fica irritado no telefone, ou quando vai num comércio e acaba brigando, né? Tem alguma coisa que é feito ali e que te suga. É um disparador e você perde o controle. Quando você vê, você está gritando, você está sendo ríspido, você está sendo agressivo, você mudou o tom de voz, você está com uma postura ruim, né? E isso tudo prejudica relacionamentos no teu namoro, amizades, relacionamento com filhos, com mães, com pais, enfim, né? São gatilhos que acabam sendo disparados. Deixa eu dizer para você o que pode estar acontecendo num gatilho. Normalmente podem ter situações ambientais relacionadas com o disparador, né? Então, por exemplo, você pode ter uma música, por exemplo, você começa a ver que você está muito deprimido, por exemplo, você está ficando triste, né? De repente você tem determinados retratos ou imagens que te lembram de uma pessoa que você viveu uma situação ruim, ou você tem um ambiente na tua casa que você viveu determinada coisa e aquilo puxa para você a tristeza, né? Ou você percebe que você vai estar num comércio sendo atendido, ou está no telefone com alguém. Deixa eu ver aqui, tem uma colocação. Aqui. Então, assim, você está numa situação com alguém e aí, de repente, aquilo dispara em você, você começa a falar alto, a discutir, etc. Tudo isso é como se tivesse uma linha divisória que você é sugado para lá quando aquilo acontece. Então, você tem que perceber, e isso é treino, tá, gente? Quando é que você percebe um gatilho, né? Não adianta, você tem que perceber situações que você se sente muito mal. Então você come demais em determinada situação. Qual situação é essa? Você está ansioso? Então você não está com fome, é ansiedade. Só que o teu cérebro transformou isso num pacote. E aí você come toda vez que você fica ansioso, né? E você não consegue mais separar isso. Então, lembranças, situações, pensamentos que começam às vezes pequenos e depois se agigantam dentro de você, te levam a disparadores. Então, os disparadores podem ser fora, música, pessoas, ambientes, situações, ou pode ser dentro. Algo começa uma emoção dentro de você e ela vai se agigantando. Um pensamento começa e ele fica fixo, se agiganta dentro de você. Então, você precisa estudar a situação. Normalmente, gatilhos estão ligados à adicção, álcool, drogas, comida, jogo, sexo, uma série de compulsões que nós vivemos e que existem gatilhos que são ativados e que levam você a comer demais, levam você a pensar demais, levam você a se deprimir, levam você a ficar agitado, levam você a ficar agressivo, né? Então, você precisa entender o que está ocasionando aquilo. Você precisa estudar quando a situação acontece, né? Cada situação vai trazer um tipo de gatilho. Pensar de forma retroativa, isso, exatamente, assim. Você viveu uma situação desagradável, né? Como eu falei, aquela situação que você sempre perde. Chega no final, mesmo que a pessoa te pedir desculpas, ou você pedir desculpas, ou não dá mais para consertar, aquilo azedou, ficou ruim. Você para, você pode pedir ajuda de alguém para pensar junto com você, volta no passo a passo da situação, cena a cena da situação. Você vai perceber um detalhe, ó, presta atenção no que eu vou te dizer. Tem algum elemento que te dá um sinal de alteração. A pessoa fala alguma coisa que você não se sente bem, ou você vê uma cena,
ou você vê um quadro, ou uma cor, ou uma música, ou alguma coisa que você já tem uma primeira sensação. Quando você percebe isso, esse é o ponto em que você pode evitar o processo todo. Porque assim, o gatilho, gente, depois que ele é disparado, não adianta mais. É como se tivesse uma faixa, como eu falei, um grande aspirador de pó, né? Que você, chegando perto dali, você vai ser sugado lá para dentro. Na hora que você vai ver, sem você perceber, que nem essa descrição que eu fiz da rede da atenção e do devaneio, se você fizer meditação, você vai perceber que a tua mente começa a vaguear, a fantasiar, e você não percebe como. Depois vem a rede de saliência que te diz, você está mal, você começou a pensar. E aí você pode tomar uma decisão. Só que no caso do gatilho, como tem muita emoção envolvida, normalmente os gatilhos envolvem muita adrenalina, você não tem mais opção. Depois que você é sugado lá para dentro, você não escolhe mais. Você pode escolher antes. Antes você tem escolha. Então, voltando, resumindo aqui para nós, o que a gente pode aproveitar disso, né? Existem gatilhos emocionais, gatilhos mentais? Sim. O que eles são? Eles são situações que eu sou arrastado e que eu tenho comportamentos que eu não controlo mais. Pode ser comportamentos de irritação, de agressividade, de comer demais, de jogo, de sexo, de uma série de coisas que depois que o gatilho acontece eu não controlo mais. Como eu posso fazer para lidar com eles? Eles normalmente são um combo. Ou seja, você não percebe quando entra, ou seja, você quando está dentro não consegue sair mais. Quando é que você consegue evitar um gatilho? Antes. Tem algumas situações que elas são sinalizadoras. Elas te dão um sinal que aquilo vai acontecer. É nesse momento que você pode correr da situação ou criar estratégias para lidar com ela de maneira inteligente. Aí entra a inteligência emocional. Veja, normalmente você pode ter situações, se você agora vai se lembrar de situações que você tem com um namorado, com um filho, com família, no trabalho, né? Que elas são repetitivas. Esse tipo de situação de gatilho não é uma coisa que acontece uma vez. Se você passar, olha agora os teus relacionamentos emocionais e afetivos, vê coisas ruins que acontecem. Você vai perceber que tem uma coisa acontecendo sempre. Pode ser com pessoas estranhas ou com gente conhecida, né? Então, assim, a inteligência emocional, né? Vamos falar agora do segundo tópico do que eu queria trazer para vocês, né? Então, aqui ele está perguntando como que a gente constrói um gatilho. Olha, normalmente os gatilhos são construídos nesse sistema de combo que eu falei do cérebro. Ou seja, você vive uma determinada situação em que a agressividade te protegeu daquilo. Ou você usou a agressividade e aquilo resolveu de alguma maneira. Então, o teu cérebro acaba, num determinado momento, quando surge uma situação difícil, ele cria um combo. E você acha que é sempre com a agressividade, o teu cérebro acha que é sempre com a agressividade que você vai resolver. Ou sempre com a comida que você vai resolver. Você está ansioso, a comida, ela dá bem-estar. Aí você está ansioso, você come e sente melhor. Então o teu cérebro junta as coisas. Ou seja, ele vira um gatilho que você automaticamente faz aquilo em conjunto. Você não consegue mais discernir que você está ansioso e que isso não tem nada a ver com comer. Que você pode fazer outras associações, lidar com isso de outra maneira. Entendeu? Então, é o sistema de combo que criam os gatilhos. E depois, quando você dispara, não tem mais como voltar para trás. É automático. Você acaba falando alto, você acaba discutindo, você acaba comendo demais, você acaba
irritado, você acaba sendo violento, você acaba jogando, você acaba, enfim, né, associando aquilo ali com uma solução que depois te deixa mal também. Então, o que acontece, né? O que é inteligência emocional? A palavra inteligência é linda. Ela vem do latim e ela significa interlegere. Legere é ler e inter é entre. Então, um exemplo que eu gosto muito é nós, os seres humanos, vemos uma semente e vemos uma árvore, né? E a gente tem interlegere, tem inteligência. A gente sabe que a árvore veio da semente. Você olha uma semente de abacate, um abacateiro, você sabe que aquela árvore veio daquela semente. Um animal olha para as duas coisas e não vê nada. E na verdade, se você for pensar, na vida real não existe mesmo relação, porque a semente se desenvolve, ela não vira árvore de repente, né? Ela passa por um processo que é virtual, que você tem que apreender. Então, inteligência é você ler o que está entre as coisas e que não está propriamente visível. E emoção significa movimento. Tá muito ligado com a adrenalina dentro de nós, com o nosso sistema endócrino. As emoções liberam uma série de substâncias que aceleram você. Aceleram para o bem e às vezes aceleram para o mal. Então, assim, inteligência emocional é você conseguir enxergar os combos. É você conseguir enxergar e separar as coisas. Olhar a semente, olhar a árvore e entender que elas estão relacionadas, mas que são duas coisas diferentes. Você conseguir olhar uma situação que não é funcional, está te fazendo se relacionar mal com teu pai, com a tua mãe, com a tua namorada, com a tua mulher, com o teu trabalho, com a tua vida, né? Você acaba arrumando um monte de confusão, situações disfuncionais em que você não se sente legal depois. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar os gatilhos, você tem que olhar o sinalizador do gatilho, ou seja, o gatilho é o que eu chamo de disparo, né? Que aí não tem mais jeito. Se você passar por aquela linha, o grande aspirador te suga e você vai se comportar emocionalmente muito mal. Você vai beber, você vai se irritar, você vai gritar, você vai falar o que não queria falar, você vai ofender as pessoas. Tem muitos relacionamentos entre marido e mulher, amigos e tudo, que são quebrados por uma coisa, por um momento. Porque já foi disparado o gatilho e você acaba falando o que não quer, vivendo o que não quer. Então você tem que estudar as situações em que ele acontece e ver os sinalizadores. Quando você vê o sinalizador, essa é a hora da tua rede de saliência funcionar. Nesse momento você vai ter opção de entrar naquele jogo ou não. E aí você vai ter que encontrar estratégias antes do gatilho ser disparado para você evitar aquilo que você vai viver. Então, vamos encontrar aqui alguns exemplos, né? Você está lá num comércio e você percebeu que a pessoa fez algo e começou a brotar uma irritação em você. Então você já sabe que você vai começar a falar mais alto, a pessoa, se ela retrucar, você vai acabar falando, você vai discutir, etc. Naquele momento você toma a decisão, eu não vou repetir esse teatro, essa dança. Por que eu falo de teatro e dança? Porque muitas coisas que acontecem aí entre marido e mulher, família, pais e filhos, às vezes amigos, ou mesmo com pessoas estranhas, é como se fosse uma dança. A pessoa começa a tocar a música, ou a situação começa a tocar a música, você percebe o som, e quando você vai ver, você já está dançando. e quando você vai ver, você já está atuando. Você vai falar coisas, a outra pessoa vai falar coisa, é sempre a mesma coisa. Você vai se sentir mal depois. Mas assim, a disfuncionalidade não é só de um, né?
Porque se aquela pessoa cria um gatilho, ou a situação cria um gatilho, pode ter certeza que você também tem disfuncionalidades por entrar naquilo, como o companheiro aí falou a respeito de como os gatilhos são criados. Você criou soluções dentro de você que não são funcionais, que te arrastam para brigas, para discussões, para coisas que não são boas, entendeu? Então veja, a inteligência emocional é você entender os disparadores e criar estratégias inteligentes para você não entrar naquele jogo, né? Então você pode, por exemplo, resolver ficar em silêncio, você pode resolver sair fora da situação, depois você pode chamar a pessoa para conversar e dizer, olha, estava acontecendo assim, assim, né? Eu não me senti bem com isso, pode ser que você não tenha tido a intenção, mas não ia me fazer bem, eu já vivi várias vezes essa situação, isso não é legal, né? E aí você cria uma rota de saída usando a inteligência emocional antes do gatilho ser disparado e evitando de dançar sempre aquela música que acaba num lugar muito ruim para você, para as outras pessoas, acaba agredindo pessoas que você ama, maculando relações que você está tentando construir e criando rachaduras nelas que depois você vai fazer conserto e nunca mais vai ficar do mesmo jeito. Tudo isso por falta de inteligência emocional e falta de compreender os gatilhos, os disparadores que uma vez você chegando perto, você não tem mais controle. Você só pode ter controle deles antes. Se você fizer uma terapia boa, você vai poder entender como é que você montou o combo. Isso é uma coisa bem complicada, não é tão simples. Talvez seja relacionado à tua infância, talvez esteja relacionado à tua adolescência, talvez esteja relacionado a algum trauma que você viveu, e o teu cérebro criou uma defesa, pode ser um mecanismo até de defesa isso. Você pode até estar se defendendo disso. Só que o resultado final é disfuncional, é muito ruim. Você perde amigos, perde namorados, namoradas, perde briga com pessoas da família e etc. E você está dançando sempre a mesma dança, onde todo mundo dança, de fato, né? Mas não é uma dança agradável, é uma dança muito ruim. Ou seja, você vive uma peça de teatro que é sempre a mesma cena. Sempre a mesma cena, nada muda, né? E aí, bem, você precisa autoconhecimento e aloconhecimento. Auto é de dentro, alo é para fora, é você entender a cena que você vive, fazer ela bloco a bloco e entender os sinalizadores e os disparadores para você ter novas reações. Para terminar aqui essa reflexão a respeito deixa eu ver se tem alguma colocação. Como construímos, é isso mesmo. A língua parece uma metralhadora nervosa. Exatamente isso. A Fátima comentou algo aqui que é perfeito. É isso mesmo, né? Você não consegue mais segurar, né? Entra uma compulsividade. Tem gente que fala compulsivamente, né? Gesticula, grita, enfim, fala palavrões. Aí tem muita gente que vive isso. Então aqui o Vitor falou muito legal, pensar de forma retroativa fazendo passo a passo. É exatamente isso. Volta, pensa aquela cena. Se a pessoa até for sensível e puder te ajudar, vocês podem fazer até juntos isso, falar, puxa, olha, eu vivi uma coisa aí numa DR boa, né? Discutindo aí o que aconteceu. Falar, olha, aconteceu algo tão ruim, vamos analisar por que eu tenho essa reação. Eu também, se a pessoa falar, eu também não gostei do que aconteceu. Então o Vitor também falou sobre as crises de ansiedade, tem combo aí, pode ter certeza que você está associando, é uma defesa que o teu cérebro criou, relacionando a ansiedade com outros comportamentos, às vezes comida, bebida, outros problemas. Legal. Bom, então assim, muito boa aí
as colocações que vocês fizeram. A neurociência, possibilidade de reprogramação para desarmar os gatilhos para situações... Exatamente isso. Porque, olha, esse sistema chamado de rede de saliência é o que nos permite escolha. Eu creio no arbítrio. A minha visão do ser humano é que nós temos escolhas. Agora, eu concordo que se você passar da linha para frente, aí você não tem mais escolha. Se o gatilho for disparado, eu concordo que não tem mais escolha. É que nem a Fátima falou, a metralhadora dispara só quando acabar as balas, porque aí não tem mais jeito, entendeu? Só que a neurociência, ela compreende, quando ela descreve esse sistema de saliência, rede de saliência, ela tem uma rede que o teu cérebro fala, opa, olha, está acontecendo isso, você quer tomar uma atitude diferente? Só que se tem muita emoção envolvida, a rede de saliência vai para o espaço, você não pensa mais, você vai pensar depois. Então você precisa estudar a situação, entender os disparadores, e você desarmar o disparador antes do gatilho ser disparado, porque aí não tem como pôr a mão na frente da arma para segurar a bala. Acabou, né? Se disparou, aí você já vai entrar no processo, né? Então, eu vou inclusive ter uma live aqui falando um pouco sobre relações familiares, né? E relações de intimidade que a gente tem com amigos, namorados, e que são meio desastrosas, e vou falar a respeito disso, né? Então, assim, começa a observar, por exemplo, eu vejo muito entre marido e mulher, né? Entre, às vezes, namorados, tem algumas frases que a pessoa usa que são verdadeiros disparadores, sabe? A pessoa usa sempre a mesma frase, ou um humor mal colocado, né? Ou a pessoa assim, usando de sarcasmo, né? Um pouco de sátira, e aí aquilo assim, cria aquela situação... Um faz um humor mal colocado, o outro já faz uma sátira ruim, um sarcasmo, aí vira uma arrogância, e aí aquilo tudo acaba disparando coisas muito ruins, coisas muito... que aí não podem ser mais evitadas, né? Assim, uma outra coisa que eu queria, só para terminar mesmo, cuidado, né, quando você, voltando novamente, né, cria alguns clichês, né, com alguém, você repete sempre as mesmas coisas com uma pessoa, e aquilo vira um tipo de um teatro entre você e a pessoa, sabe? Você fala sempre aquilo porque no fundo você quer dar uma indireta para a pessoa reage sempre daquele mesmo jeito, porque ela está entendendo que você está dando a indireta, e vocês não conversam sobre as coisas de forma sensível, madura, e essa coisa de indireta acontece muito em relações estáveis, né? Isso não é legal, né? Sugiro que você entenda o que está por trás disso, né? Bom, falamos aí sobre gatilhos, falamos um pouco sobre inteligência emocional, falamos sobre como a neurociência nos deu possibilidade de entender que existem determinados sistemas que são automáticos do nosso cérebro, liga, desliga, mas também que tem uma rede de saliência que se for ativada no momento certo, você tem poder de escolha. E ao final, para evitar as situações perde-perde, sabe aquela situação que você entra e que nunca fica boa, você pode evitar rotas de fuga. E talvez num outro momento, se aquela relação é cara para você, conversar com a pessoa fora dos gatilhos e tratar estratégias de inteligência emocional para uma qualidade de vida e não para disfuncionalidade. Indo agora para o nosso momento poético, né, eu escolhi aqui hoje uma poesia muito bonita, interessante. Aliás, essa autora, ela chama Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca é uma poetisa portuguesa, nascida em 1894. Então o nome da autora é Flor Bela Espanca. Essa poesia que eu vou ler está no livro Soror Saudade, e ela é uma poetisa portuguesa nascida em 1894. Inclusive, quando eu ler, você vai achar que essa poesia é do Fagner, porque ele acabou musicando a poesia.
Mas a letra não é do Fagner, a letra é da Florbela Espanca, não sei se ele citou isso na música, nunca reparei. A poesia é dela. E como nós estamos falando aqui de fortes emoções, né, porque gatilhos e inteligência emocional fala de emoções, a poesia chama Fanatismo. E eu acho que ela tem a ver com esse assunto. Observe bem a letra, como ela é bonita e fala sobre fortes emoções. Fanatismo, de Florbela Espanca, diz assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história, tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. E essa parte da poesia, particularmente, né, quando ele diz assim, não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler. No misterioso livro do teu ser, a mesma história, tantas vezes lida. Ou seja, existem algumas histórias que nós vivemos com pessoas e em situações que são extremamente repetitivas, envolvem muita emoção e muitas vezes não são agradáveis e fazem essas situações, elas são autoras de nós perdermos pessoas que amamos, de deixarmos de ter qualidade de vida com pessoas que são queridas, irmãos, cunhados, parentes. Você cria situações com marcas terríveis, às vezes perde aquele relacionamento, e quando os anos vão passando, você vai perceber que aquilo era de fato uma bobagem, e que você perdeu momentos de abraço, de sorriso, de compartilhamento, de alegria, de apoio, de ajuda mútua, por causa daquele disparador, daquele gatilho que te levou a dizer coisas que no fundo não são reais ou que você não queria dizer, e que fez com que você na estrada da vida perdesse aquela pessoa, deixasse de ter aquele relacionamento de amor, de carinho, de amizade, e realmente não vale a pena. Estudos têm comprovado que as relações são uma das coisas mais importantes para a nossa saúde em todos os sentidos. Espero que isso tenha te ajudado, espero que você consiga estudar melhores as tuas situações e que cada um de nós possa ter uma vida mais plena, mais interessante. Obrigado aí a todos que participaram. Lembre-se, esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube, que você pode se inscrever para ativar o sininho lá para toda vez que subir um vídeo te avisar, Silvio Vilela, _Vila. E tem o nosso canal do Telegram, que é um grupo onde eu coloco tudo o que eu faço, que você entra no Telegram e você coloca lá no Telegram Vila_mentoria, Vila, VILA, _mentoria, e entra no grupo, tudo que eu fizer eu coloco lá. Eu te agradeço,